Galera, e se o momento mais silencioso da Bíblia, cara, fosse também o momento mais perigoso? Jesus ali sozinho no deserto, sem os discípulos, sem testemunhas, cara. Apenas ele e o próprio Satanás, cara. Agora imagine, cara, e se ali o Filho de Deus tivesse dito sim pro diabo? Sim ao pão, sim ao poder, sim à glória dos reinos do mundo, cara. Você já parou pra pensar isso? E aí, galera, e se Jesus tivesse aceitado a proposta do diabo no deserto? Já parou pra pensar isso? O que teria acontecido com a humanidade, cara? Galera, hoje eu vou explorar um dos maiores e se da história sagrada, cara. E se Jesus tivesse aceitado a proposta do diabo no deserto, cara? Galera, logo depois que Jesus foi batizado, ele foi conduzido ao deserto pelo próprio Espírito Santo, entende? E Jesus ali no deserto, cara, 40 dias sem comida. Olha isso, um número simbólico. Os mesmos 40 anos do povo de Israel no deserto, entende? 40 dias, 40 anos. Mas ao contrário do povo de Israel, galera, que caiu inúmeras vezes, Jesus estava ali sozinho e foi tentado também. Jesus ali seria testado, cara, como um novo Adão, um novo Israel, entende? E galera, e quando a pessoa tá fraco fisicamente, é aí que o tentador aparece, cara, entende? 3 tentações, cara. Não são aleatórios, são ataques direto ao plano da salvação. Transforme pedra em pão. Curioso isso, né? Ele até poderia, cara, mas ele não quis fazer isso, entende? Por quê? Porque o verdadeiro pão que ele traria, cara, não era pro estômago, entende? Era pra alma. Lance-se do templo. Uma provocação, cara. Prove que é filho de Deus. Mas Jesus nunca usaria poder divino, cara, pra provar algo por vaidade, entende? Te darei todos os reinos do mundo, se prostrado me adorares. Essa foi a 3ª tentação. Aqui está, galera, o centro do conflito, cara. Um atalho sem cruz, sem sofrimento, sem morte, cara. Seria glória agora, só que com um custo, cara. Adorar a Satanás, entende? Galera, se Jesus aceita isso, ele se torna um governante supremo da terra, mas com o selo do inimigo, cara. Olha isso, cara. Você já parou pra pensar isso, mano? Galera, o diabo não mentiu sobre os reinos, cara. Em Lucas 4, versículo 6, ele fala: todo esse poder me foi dado e eu dou a quem quiser. Então, ele realmente ia fazê-lo, entendeu? O mundo estava em trevas, entregue por Adão, cara, ao pecado, entende? E se Jesus aceita, cara, ele assumiria um trono, mas não o trono de Davi que foi prometido pelos profetas. Seria um trono, cara, distorcido, terreno. Seria um trono falso, entende? E o plano da cruz, cara, cancelado. Sem cruz não há sacrifício, cara. E sem sacrifício não há sangue. Em Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não existe perdão, cara. A consequência? Todos os profetas estariam errados, cara. Isaías 53, que fala do servo sofredor, falha. O Salmo 22, que anuncia a crucificação, falha também. E toda a Bíblia quebra, cara, se isso acontecesse, entendeu? Galera, se naquele momento Jesus se curva, o céu se cala. Em Apocalipse 5, descreve um momento onde ninguém no céu e nem na terra é digno de abrir o livro, até que surge, cara, o cordeiro que foi morto, entendeu? Olha as consequências que isso ia causar, cara. Mas se ele não for morto, o livro permanece selado, cara. A história de toda a humanidade trava, mano. A Bíblia mostra que Jesus venceu ali com 3 versículos. Foram 3 respostas e todas elas com base em Deuteronômio. Ou seja, galera, Jesus vence o diabo com a palavra, cara. Mas e se ele não tivesse respondido com a palavra? Você já parou pra pensar isso? Galera, e se por algum segundo ele ouvisse aquela proposta, cara? A Terra hoje, cara, seria um império de trevas disfarçado de luz, cara. Seria uma glória falsa, cara, onde todo serviria não a Deus, mas a um rei caído, entende? Mas galera, Jesus não aceitou. Ele não veio para ser servido, cara. Ele veio para servir, entende? Jesus não buscou o trono. Ele carregou a cruz, entendeu? E por isso, galera, você e eu temos a chance de vida eterna, cara. Sensacional isso, cara. Mas, galera, essa história não acabou, cara. Porque mesmo depois de
tudo isso, galera, alguém que andou ao lado de Jesus, alguém que ouviu tudo, cara, viu os milagres que Jesus fez, também recebeu uma proposta. E dessa vez, cara, ele aceitou, entende? Galera, no próximo vídeo, a gente vai explorar e se Judas não tivesse traído Jesus, cara. Você já parou pra pensar isso?